Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 18 até 22 de novembro. Lembrando, a semana de novo mais curta, a gente já teve uma semana curta por conta do feriado da sexta. Inclusive, eu viajei para Brasília e voltei hoje, por isso que eu estou gravando o radar da semana só nesse domingão. E quarta-feira tem feriado, a bolsa vai estar fechada aí na quarta-feira. E, consequentemente, a gente tem segunda e terça, e quinta e sexta de pregão nessa semana. Mais uma semana com 4 pregões. Mas vamos lá, vamos destacar aqui o fechamento dessa última semana, falando aí de dólar também, além do Ibovespa, falando do DI, S&P 500, falar do petróleo, do minério, Petrobras, Vale e 5 índices setoriais que são os mais significativos e qual a direção que eles estão, no sentido do que é mais provável para essa próxima semana. Vamos lá, então lembrando, deixa um like, um joinha, agradeço de imediato você que é membro aqui dentro do canal, que está vendo esse conteúdo antecipadamente. Quem não é membro, só ir no decorrer da semana para assistir a esse conteúdo. Vamos lá, começando aqui para falar do Ibov, deixa eu colocar a tela cheia aqui, pronto. Ibovespa fechou a semana aí com a leve queda, estabilidade, menos 0,03%, um candle de indefinição. Dá para ver pelo gráfico diário, aqui pelo gráfico diário, que a gente teve uma semana totalmente lateral, sem definição, bem ruim operacionalmente, né? Falando de swing trade, por exemplo, não teve movimentos evoluindo para cima ou fortes movimentos evoluindo para baixo, lógico, isso aqui é a média, né? O comportamento médio. Vão ter ações que vão fazer esse movimento aí para cima ou para baixo, mas em média a gente teve uma semana mais lateral. E falando dessa próxima semana, já tem uma semana mais curta, na outra semana não é curta, mas tem Thanksgiving nos Estados Unidos e Black Friday. Então isso também tem uma interferência, né? Novembro, assim, as semanas estão mais, com exceção das últimas semanas, essas últimas aqui agora não são totalmente completas em termos de liquidez, de volume. Vamos lá, então, falar aqui desse fechamento, né? Essa leve queda de estabilidade. O índice está em cima da região de 50% desse movimento aqui do gráfico mensal, ó, dando um zoom mais, tendência de alta. Aqui, desse último movimento de 3 meses, a gente tem 3 meses aqui para baixo, vou colocar até em vermelho, ó, 3 meses aqui para baixo, está em cima da média, está em cima dos 50%, está se sustentando em cima dos 127.700 pontos, arredondando aqui, fechou ali no 127.791. É um ponto importante de suporte. Abaixo disso, 61,8% já na faixa dos 125.530 pontos, arredondando também. Então a gente teria aqui esse nível mais importante junto com a linha de tendência de alta que está entre esses dois níveis. É uma região extremamente importante, mas o Ibovespa até agora não gerou um sinal de alta. Já tem um movimento mais fraco, esse movimento é mais fraco do que foi essa subida, mas até agora as tentativas de gerar um sinal de alta, de voltar para cima da média, de gerar um fundo, não foram bem sucedidas. Perdeu força e fechou mais próximo da mínima. Agora a gente tem a chance de bater aqui e fazer algo assim, ó. E isso seria o sinal mais representativo. Volta a fechar em uma semana acima da média, mesmo uma semana de 4 pregões. Fechando aí acima da média, isso geraria uma expectativa mais positiva, voltar a fechar acima de 129.658. Olhando para o gráfico diário, já está claro aqui que, nossa, criou uma expectativa de fazer isso aqui? Ainda não. E mesmo pelo gráfico diário dá para perceber que a tendência de curto prazo, a gente tem uma tendência de baixa. Então, até agora, não teve nenhum sinal de enfraquecimento dessa tendência. Perdeu aqui, dá para perceber que depois que rompe forte os fundos anteriores, esse aqui também rompeu, ó, não vai muito longe. Então, esse é um ponto positivo. Mas o fato é que, para subir, não está conseguindo quebrar a sequência de topos descendentes. E agora, para tentar subir, está meio fraco. O primeiro sinal positivo para a abertura da semana que gera uma expectativa mais positiva seria superar a máxima do último pregão da sexta-feira, 128.423 pontos. Se isso acontecer, a gente tem aí, eu falei de sexta-feira, mas foi quinta-feira, tá? Não foi sexta-feira. A gente tem aqui uma expectativa de iniciar um movimento de subida que pode superar, seja a linha de tendência de baixo, superar esse último topo descendente, para mudar a tendência aqui do gráfico diário, reverter a tendência, tem que superar 131.319 pontos, que é a máxima desse topo aqui. Tá, então temos cenário, tendência de baixa de curto prazo, por enquanto, olhando para o gráfico diário aqui, fraqueza no primeiro momento para subir,
só um sinalzinho de alta aqui mais fraco, sem conseguir fechar acima de nenhum nível de resistência, então continua com a expectativa de poder dar continuidade ao seu movimento aqui e buscar a região de 61,8%, é o que eu coloquei na capa do vídeo desta análise. Então, primeiro ponto para gerar algo mais representativo, superar a máxima dessa última semana, 128.423, e aqui ela é justamente a máxima dessa sexta-feira. Da sexta-feira não, do último pregão da semana da quinta-feira. Então temos aí um ponto importante que seria a superação da máxima da semana passada, a confirmação de um movimento de alta no gráfico diário contra a tendência, resistência na média, resistência desse fundo anterior e aqui resistência na linha de tendência, mais essa região de topo. Então bons desafios ainda para o Ibovespa. E lembrando, o GPS da tendência acabou essa última semana em 71% apontando para baixo, ou seja, ainda tem espaço para, se for para esticar um pouco mais para baixo e ficar mais sobrevendido, na verdade, entrar no nível sobrevendido, tem espaço para isso acontecer em relação à atual tendência de baixo. Ou seja, o GPS não está, nossa, está com a cara que vai reverter aqui, não tem nenhum sinal ainda do GPS apontando para isso. Deixa eu só voltar aqui a colocar a imagem, né, porque eu terminei clicando aqui sem querer no meu teclado, que aí bloqueou a minha tela e, consequentemente, caiu o compartilhamento da minha tela aqui na gravação. Pronto. Então, beleza. Então, seguindo aqui, vou falar agora do dólar. Falando aqui agora do dólar, no fechamento da semana, uma semana com leve alta, 0,56%. O dólar continua dentro de um processo de correção da tendência de alta, que é desse último movimento de alta. Para mudar a tendência tem que voltar para baixo dessa região aqui, na realidade desse patamar aqui, mas esse aqui, como está tão próximo, esse aqui vai ser o mais significativo mesmo. Região aqui em torno, deixa eu só ver se está com a questão do ajuste. Então, beleza, está certo. Em torno dos 5.384, seria um ponto aí de 5.401 a 5.384, região de suporte mais significativa para o dólar. Bateu em cima da média, gerou um sinal de baixa na semana passada e dentro dessa sinalização fez aqui um movimento mais, um candle lateral, que é máxima abaixo da máxima anterior e mínima acima da mínima anterior. Então a correção ela pode acontecer aqui de forma lateral, que é um movimento lateral, que é a correção no tempo. E a correção no preço seria um movimento entrando mais em níveis de suporte, não só testando na média novamente, mas testando essa região de topo anterior, até mesmo níveis de Fibonacci desse último movimento de subida. Então, por enquanto, candle de definição, movimento de correção, significa dizer o quê? A tendência é de alta. Então, por a tendência ser de alta, fica ainda a expectativa que pode ter algo mais para cima. Mas o fato é que um movimento mais lateral não gera para essa próxima semana já uma expectativa, nossa, está com a cara que ainda tende a ter algo mais forte para cima. A expectativa é justamente de ter a manutenção na correção, ou seja, sustentação em cima da média e mantendo-se abaixo dessa região aqui de 5.883. No gráfico diário, dá para perceber que aqui veio para gerar um topo descendente e reverteu. Só que reverteu, criou a expectativa de fazer duas novas máximas. Uma já fez e podendo fazer ainda no pregão dessa segunda-feira uma nova máxima aqui. Mas lembrando, não a chance de lateralizar ou de não ir tão longe aqui para cima é um pouco maior dentro do que eu mencionei no gráfico semanal. A tendência, mais uma vez, é de alta no curto a médio prazo. Gráfico diário chegou a ficar um pouco mais indefinido, mas dá para perceber que tanto lá no semanal quanto no gráfico diário, o dólar vai se mantendo acima da média. Isso representa que ainda tem mais força por parte dos compradores aí na moeda americana frente ao real. A sinalização mais negativa para o dólar nessa semana seria um fechamento abaixo da média com nova mínima. Já dá para perceber que vai se sustentando, então fechou abaixo da média, gerou nova mínima, cria uma expectativa de voltar para níveis de suporte, primeiramente ali na faixa dos 5.707 e depois na faixa dos 5.665. Falando agora do DI, na semana o DI terminou em alta, dando sequência grande candle de alta, candle de definição, expectativa de um próximo candle ser um candle positivo, a favor do movimento que ele vinha acontecendo. Então fez isso. Qual é a região principal de resistência nesse momento? Se a gente der um zoom menos aqui, vai dar para ver que a principal região de resistência já está dentro da região de resistência pelo gráfico mensal,
que é essa região desses dois topos, ó. Desde esse patamar aqui na faixa ali dos 5, dos 5 não, dos 13, já ia falar 5 do dólar, né? 13,44, que é justamente o valor que se encontra aqui, desde os 13,44 até esse ponto mais alto aqui dos dois topos, que fica lá nos 14,19, é a região principal de resistência. Onde ela se torna relevante aqui no mensal é essa região dos 13,44. No semanal, ela se torna mais relevante, que é onde tem níveis ali de fechamento e mais testes de topos anteriores, é essa faixa em vermelho que eu coloquei aqui. É uma região em torno ali dos 13,81 até um patamar dos 13,90, ou até mesmo na faixa dos 13, dos 14, número redondo, pegando aqui essa máxima desse grande candle de baixa. Então, essa é a região mais importante, 13,80 até os 13,90, podendo se estender até os 14. Tem algum sinal de baixa? Gráfico semanal não tem, segue com mínimas ascendentes, sem nenhum sinal de queda, o que é algo negativo para a nossa bolsa, porque quanto mais o DI apontar para cima, olhando para um prazo maior, segue apontando forte aqui para romper essa região, é o caminho mais provável dentro da formação que nós temos aqui pelo gráfico quadrimestral. Olhando para o gráfico semanal, sem sinal de baixa, e no gráfico diário, gerou um sinalzinho de baixa aqui, oscilou abaixo dessa mínima, fechou próximo da máxima. Podemos ter correção ainda aqui? Sim, podemos, mas ainda menos provável, pelo menos não está dando assim indício, de vir a quebrar a tendência de alta de curto prazo, que seria oscilar abaixo dos 12,90. Então, por enquanto, que seria abaixo dessa mínima aqui, segue em tendência de alta em todos os prazos operacionais, alinhado aí devidamente para cima. Seguindo para falar agora de S&P 500. S&P 500 fechou ali a semana com uma queda. Essa queda foi de uma queda de 2%, chegando a testar agora a região de topo anterior para mudar a tendência ou reverter a um grande candle de alta, uma pequena correção que fez e gerou um sinal para cima. Precisaria oscilar abaixo de 5.696. No gráfico diário, eu terminei clicando em outro ativo aqui, né? Voltando aqui para o S&P 500. Né? Se ajudar também, né? Aí, pronto. No gráfico diário, a gente teve uma correção com a queda mais forte lá na sexta-feira, foi na sexta-feira, né? Quando a gente estava fechado, nosso pregão estava fechado, a S&P 500 caiu forte na faixa de 1,32%. Dá até para a gente dar uma olhada aqui como fechou o EWZ. O EWZ aqui, deixa eu pegar, eu tenho ele aqui mais abaixo. Aqui, o EWZ, como fechou o EWZ na sexta-feira, e fechou ali em leve queda, não fechou com a queda tão forte não, 0,4%. Mas é isso, assim, a gente em relação ao S&P 500 tivemos uma queda mais forte, mas sem mudar a tendência de alta de curto prazo. Tanto de curto a médio prazo muda se voltar para baixo desse fundo 5.696. Suporte mais relevante aqui, a gente tem esse gap e também a retração de Fibonacci desse movimento de subida. Oscilação abaixo dessa mínima confirma um sinal de baixo lá no semanal e amplia a chance de queda aqui porque fechou abaixo do topo anterior, e aí seria a confirmação aumentando a chance de poder caminhar para essa região aqui de fechamento de gap lá no 5.782. O sinal mais representativo a favor da tendência seria voltar a não só oscilar acima da máxima desse pregão aqui de sexta, acima de 5.915, mas principalmente fechar acima desse patamar, seria o sinal mais relevante. No barril do petróleo, no Brent, tivemos uma semana ruim, com queda de 4,18%. Dá para perceber que o domínio da situação nesse momento, o controle da situação fica por parte aí dos vendedores. Bate na média e volta a cair. Fechando aqui o menor fechamento de toda essa tendência mais de baixa aqui nesse momento. Então, mantendo uma expectativa mais negativa para o barril do petróleo de vir para baixo aí dos 70 dólares, podendo buscar a região de suporte aqui na faixa dos 68,45. Pegando aqui pelo gráfico diário, dá para perceber que também gerou um sinal de fundo aqui, perdeu força nessa região e já gerou um sinal para baixo. Mesmo que venha abrir subindo, ainda vai ficar com a expectativa de perder essa região desses fundos aqui anteriores, ó, e caminhar mais para essa região aqui. Seria o caminho mais provável na faixa de 69,37 até um patamar de 68,45. Então, algo negativo aí para ações ligadas ao petróleo como o PETR4, que fechou a semana bem, eu vou mencionar
aqui logo na sequência. O minério fechou em queda também a semana, queda aí de 5,13%, subiu, gerou um topaço, um pivô de baixa, fechou abaixo ali desse nível de suporte aqui, ó, essa linha aqui em azul, e já tem até uma perda de mínima aqui, criando a expectativa de buscar essa região aqui de fundo anterior. Pelo menos a região de suporte mais relevante nesse momento, na faixa dos 61,95 até 88,40. Região de suporte aqui embaixo. Para gerar algo mais representativo, tem que voltar para cima da média, anular a esquina de baixo, mas nesse momento seria o caminho menos provável. Podendo até, de movimento para baixo, pode fazer algo aqui, uma semana um pouco mais de recuperação, mas está dentro da tendência de baixo no gráfico diário e a expectativa é de poder ter algo maior para baixo, que pode interferir também no desempenho dos ativos ligados ao minério, como a Vale 3. E falando nas ações, a PTR4 fechou a semana, deixa eu botar no gráfico semanal, fechou a semana bem, com alta de 3,01%, gerando um fundo, depois de um zigue-zague descendente, as médias ainda alinhadas para cima, a média de menor velocidade acima da de maior velocidade, gerou um fundo levemente aí ascendente, né, pegando aqui os últimos fundos aqui mais representativos, tivemos aí um sinal de alta e criando a expectativa de voltar para essa região aqui de dois topos anteriores, região que vai de 39,37 até um patamar de 39,96, que é a sua máxima histórica. Então a Petro gera um viés mais positivo, apesar do barril do petróleo estar negativo. E é o que eu chego a mencionar. Tem uma relação, uma correlação entre o movimento do barril do petróleo e a Petrobras? Tem uma correlação. Mas não significa dizer que toda vez que o barril do petróleo cair, a Petro vai cair. Ou fechar uma semana em queda, a Petrobras vai fechar em queda. Não necessariamente. O fato aqui é, olhando especificamente para o gráfico da PTR4, o que me chamaria atenção para se buscar a operação de compra no decorrer dessa próxima semana? Sinal de fundo ascendente acima, ou fundo ascendente ou pivô de alta, acima preferencialmente dos 36,40. A outra alternativa, que até chegou a gerar aqui pelo gráfico 120 minutos, mas ficou difícil porque ficou muito lá em cima a entrada, que foi um pivô de alta. O ideal é, quando volta mais próximo da média, gera um sinal de fundo mais distante do topo anterior para fazer a entrada. Ou aqui, ó, que parou em cima da resistência, lateralizou e gerou um pivôzinho de alta para se fazer alguma compra de swing trade. Então, aqui no 120 minutos, se fizer algo assim, ó, e gerar um sinal de alta, um stop mais curto, aí fica mais interessante fazer algum tipo de compra pelo 120 ou principalmente pelo gráfico diário, se lateralizar para cima dessa região aqui, para cima das médias, gerar pivô de alta, fica mais para compra. Pode ser que não aconteça nem no decorrer dessa semana. Olhando para a quantidade de pregões e o que seria interessante acontecer para fazer uma compra de pivô de alta, seria interessante 3 pregões pelo menos. Então seria uma entrada lá para sexta-feira na PTR4. Seguindo para falar aqui de Vale 3, a semana foi bem negativa, queda de 6,25%. Essa queda proporcionou a retomada da tendência de baixa de curto prazo e a expectativa dessa ação buscar seus suportes mais relevantes, que é esse fundo, esse aqui, esse aqui, ou seja, uma região bem pesada de suporte, que vai ali na faixa dos 56,70 até um patamar de R$ 55, número redondo. A região mais relevante mesmo é de 56 a 55 reais. É o caminho mais provável. Cenário que dificulta a possibilidade de compra, a não ser que seja arriscar a compra em cima dessa região de suporte que eu acabei de mencionar, via gráfico diário, principalmente se o gráfico diário vier direto para essa região e gerar algum sinal de alta aqui nessa faixa de preço de 56 a 55 reais. É a alternativa com risco maior para se buscar uma compra nesse ativo. Dentro do contexto que ela acabou de apresentar, movimentação de correção aqui, testando algum nível de resistência, seja o Fibonacci aqui, as retrações desse movimento de queda, seja fundo anterior, seja a média móvel, enfim, corrigiu, gerou topo descendente, o foco seria mais trabalhar na venda de swing trade em cima desse papel. Depois disso, vou falar aqui agora dos setores, né, dos índices setoriais. Começando pelo setor de consumo. No setor de consumo, nós temos o ICOM, fechou em alta de 1,25%, mas observe, segue respeitando a média. Segue respeitando a antiga linha de tendência de baixa, que era para ter funcionado como suporte, não funcionou e voltou a funcionar como resistência. Ponto aqui que está em cima dessa região de fundo anterior,
não conseguiu voltar e fechar acima, deixou uma sombra superior. Então ainda nada muito representativo aqui. Por enquanto não tiver um sinal de alta mais representativo, seguimos com um viés de baixa. Abaixo das médias, segue com um cenário mais de pressão por parte dos vendedores. Para gerar um contexto que melhore o cenário para a compra, observe que, inclusive pelo gráfico diário, está próximo de proporcionar um topo descendente, aumentando a probabilidade de queda, que é oscilar abaixo da mínima desse candle aqui da quinta-feira, que ficou em 2.747. Então, isso aumentará a probabilidade de ter algo para baixo. Para criar um cenário mais positivo dentro do setor, mostrando que, em média, o setor começou a se recuperar, teria que voltar para cima desse nível aqui e passar a proporcionar sinal de alta, que é uma região ali na faixa dos 2.825. Então, enquanto estiver para baixo, principalmente desse nível aqui, até mesmo em relação às médias, fica mais com viés de baixa dentro do setor, risco maior dentro do setor. IEX terminou a semana apresentando aqui uma leve queda de 0,27%. Como o movimento já é um movimento longo de baixa, cria uma expectativa de poder ter alguma correção dessa queda. A primeira sinalização para ter essa correção, oscilar acima da máxima desse candle aqui. Já tem esse sinal? Não, mas o ponto positivo, olhando para o gráfico diário, já gerou um sinal lá de fundo, apesar da tendência do gráfico diário de curto prazo ser de baixa e ter testado ali a média, mas já é um sinal de alta. O próximo passo, oscilou acima dessa máxima, igual eu comentei do Ibovespa, oscilou acima dessa máxima, que é a máxima da semana, que confirma um movimento de alta no gráfico diário, aí sim gera uma expectativa mais de recuperação na semana e dá para tentar algum tipo de compra aí dentro do setor. Aí tem que avaliar o ativo em específico, mas sem exigir tanto para cima no primeiro momento, porque a expectativa maior de curto a médio prazo é de poder ter algumas semanas corrigindo, caso venha gerar o sinal de alta, e depois ainda ter algo para baixo. Seria o caminho mais provável dentro do setor de energia. Olhando agora para o setor financeiro, que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, dentro de uma tendência de baixa aqui pelo gráfico diário, deixa eu só colocar aqui topos e fundos descendentes. Para mudar a tendência de baixa tem que voltar para cima dessa região, que é uma região bem representativa, região ali, a máxima 13.278. A semana terminou aqui, deixa eu só colocar de novo aqui, pronto. A semana terminou de forma negativa, 0,66%, mas sem quebrar a estrutura de alta. A estrutura de alta é essa aqui, eu vou colocar em azul. Essa é a estrutura de alta, esse último fundo ascendente. Está em cima de uma linha de tendência de alta, então ponto importante. Precisa gerar um sinal de alta. Superar a máxima dessa última semana, se a gente olhar o que é essa máxima dessa última semana aqui, ficou um pouco lento aqui para mim. Se oscilar acima da máxima aqui dessa última semana, cria uma sinalização de alta e é um ponto importante, dá para perceber ali atrás, que era um ponto importante aqui, gera uma sinalização de alta com a expectativa de ter algo para cima. Olhando para o gráfico diário, aqui também, se superar a máxima do último pregão, também gera um sinalzinho de alta. Então, teria que não só superar a máxima desse último pregão, como superar a máxima desse candle aqui, que geraria um sinal de alta pelo gráfico semanal. Mas lembrando, segue dentro da tendência de baixa no gráfico diário, segue dentro do movimento de baixa no semanal, para baixo das médias, só que em cima de um ponto de suporte. Então, por esse motivo, dá para ficar bem atento no início da semana dentro do setor financeiro, que costuma, em média, ser o setor que reage um pouco mais cedo, vamos dizer assim, no processo de recuperação do Ibovespa. O setor costuma dar uns sinais normalmente aí antecipado. Setor de materiais, mau fechamento, né? A gente já viu o minério caiu bastante, o setor de materiais caiu bem aqui, e um topo em cima de um topo anterior. Confirmou um topo em cima do topo anterior, fechou abaixo das médias. Oscilação abaixo dessa mínima reforça a chance de criar um viés ainda mais de baixa, principalmente se perder esse nível de preço aqui, que é uma região ali no 5.544. No gráfico diário, muita força vendedora aqui, pregões muito fortes para baixo, quebrando o fundo ali ascendente, o último fundo ascendente, depois de ter batido exatamente nesse topo. Então, dentro do que está acontecendo, por mais que tenha gerado um sinal de alta nesse nível de suporte, a forma como caiu, a expectativa seria de ter algo assim,
de poder ou mesmo lateralizar, ou mesmo já na segunda-feira já romper para baixo aqui. Ou seja, o viés é de baixa dentro do setor de materiais, pelo que aconteceu. Tá? Olhando aqui agora para o setor imobiliário, gráfico semanal, tivemos aí uma semana lateral, menos 0,07%, entre as médias, que aí fica aquele processo mais de indefinição mesmo, dentro do setor, difícil de tomar ali uma definição, vou entrar comprando, vou entrar vendendo dentro do setor, por enquanto, dentro do que está acontecendo, fica um viés um pouquinho mais para baixo. O que seria interessante acontecer para compra, né? Então, vamos lá. Vem aqui, ó, perde essa região, até bate, pode vir até bater nesse patamar aqui e gera algum sinal de alta aqui mais forte para buscar compra. Ou seja, seria bom abrir caindo. Se abre subindo, cria uma expectativa de poder ter algo para baixo, seja após testar as médias e gerar um sinal de baixa, ou mesmo mais aqui em cima, a expectativa seria de ter algo para baixo. Se abrir subindo, o cenário mais positivo para compra seria isso aqui, ó. Vem para cima dessa região e passa a proporcionar sinalizações de alta acima desse patamar no gráfico diário, mostrando que, em média, o setor ganhou força, reverteu várias tendências dentro de vários ativos e tende a trazer mais oportunidades de compra. E mais oportunidade, alguma oportunidade de compra com risco um pouco maior seria justamente uma situação parecida com o que eu estou desenhando aqui. Um pouco mais abaixo aí, sinalização de alta. É isso, amigos. Então temos aí basicamente o setor financeiro em cima de um patamar importante de suporte, o de consumo tem que gerar algo mais relevante para poder mudar essa perspectiva mais negativa por enquanto, o setor de energia também precisando confirmar aí, tanto o setor de energia quanto o setor financeiro, que seriam mais próximos de confirmar pelo menos uma chance de ter um processo de recuperação, gerando sinal de alta pelo gráfico semanal. O setor de energia já tem um sinal de alta pelo gráfico diário. Setor de material mais negativo, com expectativa um pouco mais negativa, e setor imobiliário mais indefinido nesse momento, precisando gerar sinalizações mais relevantes para poder apoiar um pouco mais operações de compra. É isso, e Bovespa com viés ainda de baixa, dólar com uma expectativa um pouco mais lateral e o DI ainda apontando para testar suas próximas resistências, pelo menos sem gerar sinal de baixa. É isso, uma ótima semana a todos vocês, um grande abraço e até a análise de fechamento já desta segunda-feira. Até mais.